Quero nesta tarde cumprimentar todos os irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu quero compartilhar um texto que se encontra em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. Um texto bem conhecido dos amados irmãos, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já pode ter feito a seguinte pergunta: quem escreveu o livro de Gênesis? Provavelmente quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés, possivelmente, ele tenha escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Que os 5 primeiros livros vai de Gênesis até Deuteronômio. Então quem escreveu esses 5 livros foi Moisés. E o livro de Gênesis, irmãos, ele é um livro fantástico. O livro de Gênesis é um livro extraordinário. O livro de Gênesis, por que o livro de Gênesis é um livro extraordinário? Porque o livro de Gênesis nos ajuda a entender todo o restante da Bíblia. Sem o livro de Gênesis, não tinha como nós saber quem teria criado os céus e a terra. Sem o livro de Gênesis, não teria como hoje nós compreender o restante da Bíblia e nem mesmo ter não teria como nós saber hoje quem teria criado os céus e a terra. E outra coisa que devemos prestar atenção é que em nenhum outro lugar das Escrituras vamos encontrar a expressão criou Deus as terras. É interessante aqui, nem em outro lugar das Escrituras nós vamos encontrar Deus, a Bíblia dizendo, e criou Deus as terras. Não. Mas nós vamos encontrar aqui Deus criou os céus e a terra. Ou seja, sempre que a palavra terra aparece na Bíblia, é no singular e nunca no plural. Já a palavra céus aparece muitas vezes na Bíblia no plural. Por que a palavra céus e não céu singular? Por que a palavra céus e não céu no singular? Será que existe 3 céus? Essa é outra pergunta que eu te faço. Você que já leu a Bíblia, será que existe 3 céus? E se existe, a Bíblia pode provar? Outra pergunta que você deve fazer, Talvez você já fez ou ainda vai fazer. Mas quando eu terminar esse vídeo, você vai entender. Vai tirar se você tiver dúvida da questão desse versículo, você vai ser esclarecido nesta tarde. Ou seja, quando nós lemos as Escrituras, ou as Escrituras Sagradas, ela fala de quantos céus? Se a palavra está escrita e no princípio criou Deus os céus, plural, isso quer dizer que há mais de um céu. E se existem 3 céus?
as Escrituras podem provar para nós que realmente existe três céus? E por incrível que pareça, realmente existe três céus. Eu quero falar a respeito dos três céus que existe. O primeiro céu é o atmosférico. O primeiro céu que nós encontramos na Bíblia é o céu atmosférico. O espaço ocupado pelo ar que respiramos, onde voam as aves, onde as nuvens se formam. Este céu que as Escrituras chamam de expansão entre as águas que estão abaixo e as águas que estão em cima. Gênesis capítulo 1, versículo 6. Se você ler as seguintes passagens, essas passagens vai provar que o primeiro céu ele é chamado de céu atmosférico, aonde as aves voam, aonde os aviões voam, aonde formam as nuvens. Você vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 8, Salmo 77, versículo 17 e 18, Salmo 104, versículo 1 e 2, e Daniel, versículo 7, capítulo 7, versículo 13. E o segundo céu é o das estrelas. O segundo céu que a Bíblia nos mostra é o céu estrelar, ou seja, o espaço cósmico onde se encontram planetas, estrelas, buracos negros, cometas e etc. Nesse terceiro céu, você vai ler para que você venha entender que a Bíblia fala desse segundo céu. Você vai ler as seguintes passagens: Gênesis capítulo 1, versículo 14 até o 18, Gênesis 15, 5, Gênesis 22, 17, Gênesis 26, 4, Deuteronômio 1, 10, Isaías 13, 10, Isaías 14, 13. Então essas passagens que você vai ler, né? Examine na sua Bíblia, que essas passagens ela vai provar que realmente existe o segundo céu. E o terceiro céu também é chamado de paraíso. Você sabia, irmãos, que o terceiro céu ele é chamado de paraíso? É só você ler Isaías 66, versículo 1, Lucas 23, 42, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E para fechar a questão aqui quando nós lemos 2 Coríntios, não me falha a memória, capítulo 12, versículo 2, lá é dito que Paulo foi ao terceiro céu. Lá é dito que Paulo foi ao terceiro céu. Ora, se Paulo está dizendo, há 14 anos, conheci um homem, fora do corpo ou no seu corpo, não sei, acho que é mais ou menos o versículo assim, foi ao terceiro céu. Se há terceiro céu, então há primeiro e há segundo céu, né? Então há primeiro e há segundo céu, porque Paulo vai dizer que foi ao terceiro céu. E quando Paulo chegou ao terceiro céu, ele viu coisa inefável que não era lícito contar. Isso é maravilhoso. Então, se Paulo foi ao terceiro céu, nós também vamos. Quando é que nós vamos ao terceiro céu? Vixe, quer dizer que nós vamos ao terceiro céu? Sim, nós vamos. Só que nós só vamos para o terceiro céu quando a igreja for arrebatada.
Isso está registrado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Por quê? Porque Jesus disse que iria preparar lugar, segundo está escrito em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Então, meus amados, assim como Paulo foi ao terceiro céu, nós também iremos um dia ao terceiro céu. Claro que a nossa ida vai ser para sempre. Paulo foi, mas Paulo voltou. Paulo não ficou lá. Mas nós, no dia do arrebatamento da igreja, nós iremos, né, para esse terceiro céu. Isso é maravilhoso. E interessante é que quando a trombeta tocar, nada vai nos impedir de nós se encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. E eu te faço a seguinte pergunta. Eu até preguei esse tema, eu preguei esse texto. Uma certa vez eu preguei esse texto. E o tema que eu coloquei foi... Mas eu não quero colocar um tema, eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Quais dos três céus você quer morar? Você não vai conseguir morar no primeiro e também no segundo. Deus quer que você, né, more com Ele para todos sempre no terceiro céu. Isso é maravilhoso para nós. Eu creio que isso está bem pertinho, por todos os acontecimentos que nós estamos vendo aí acontecer. Nós estamos no princípio das dores, meus amados irmãos. E logo, logo a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, a pandemia, o sepulcro, o presidente, a lei da gravidade, os demônios que estão no espaço sideral, não vai nos impedir de nos encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, fique firme, vamos ficar firme. Não vamos deixar que esta pandemia ou os problemas venham mudar o nosso estilo de oração, mas que tudo que está acontecendo, né, venha ser um motivo de nós buscarmos mais ainda a presença do Senhor, porque de acordo com os acontecimentos se aproxima mais e mais a vida do Senhor. Quando é que Jesus vai voltar? Não sei, mas a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então, a paz do Senhor a todos. Boa tarde.